glorioso. Vamos falar de fogão? Vamos. Vamos falar de fogão. Melhores momentos na tela. Fernandão, bom jogo. Que jogo. Botafogo teve bem um momento podendo vencer a partida. O Marcos Felipe pegou muito. E quando o Bahia foi melhor, o John mostrou que tá pegando demais também. Ficou bom 0-0? Rogério falou que o Bahia merecia vencer. Não, a vida não é justa, pô. O futebol também não vai A ser. tua calça é um pouco. Pode até ser também. Mas o futebol não vai ser justo nunca. Foi um jogo de duas grandes equipes que se enfrentaram pela 4ª vez esse ano já. O Bahia levou a melhor nesses enfrentamentos, apesar do Botafogo estar na frente no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito, mas muito legal. Que diz muito das duas equipes, né, Flavinho? Sem dúvida. O Bahia é uma equipe muito ofensiva, o Botafogo também. Foi um jogo bem equilibrado. Se fosse, na minha opinião, para ter um resultado que ninguém fosse sair menor do que fez na partida, o empate foi muito interessante, porque 2 bolas na trave do Botafogo. O Bahia foi melhor no finzinho, acho que o Botafogo cansou. Pô, os últimos 15 minutos foi um atropelo. E é muito natural o Botafogo cansar no fim desse jogo, porque teve jogo no meio de semana contra o Palmeiras. E o Bahia veio descansado. Muito descansado, a gente vê o Bahia jogando, dá gosto de ver o Bahia jogar. Sim. Mas o Botafogo também é a equipe a ser batida hoje no Brasil. Eu acho que, GV, a gente tá falando de justiça, talvez o resultado justo fosse um 2-2. Pô, ia ser lindo. Com gols, né? Com gols. O Pra empate galera com da gols. net é bom que faz gol, o pessoal bota mais de 1,5, menos de 1,5. 2-2, 3-3, porque Muito bem, os dois Flavinho. times tiveram oportunidade para criar isso. Essa defesa do John... É que eles absurdo. tinham- Essa aí lembrou É o de GV. antebraço. Essa aí... É uma defesa de antebraço do John. E assim, o Rogério fala que o Bahia merecia ganhar, mas eu acho que ele fala muito mais pelos 15 minutos finais e talvez pelo primeiro tempo, que o Bahia tenha tido as melhores oportunidades. Mas assim, o Botafogo mandou 2 bolas na trave. A gente também tem que levar isso em consideração. E ainda tem outro porém. Se o Gregory foi expulso por conta daquilo lá na Copa do Brasil, que inclusive, no meu ponto de vista, foi o lance crucial para o Botafogo não vencer aquele jogo, O Jean Lucas o Jean Lucas também. ele tinha que ter sido expulso. Seu critério Ele tinha for que no ter sido mínimo expulso. parecido. Tinha que ter sido. Na primeira do Jean Lucas, eu acho que um amarelo estava de bom tamanho. O árbitro já não deu nada. Na segunda você vê a expressão dele, que ele faz para dar mesmo, para acertar o adversário. Tinha que ter sido expulso. Bigodinha, sabe aquele cara que fala assim, presta atenção no serviço? Ah, com certeza. Tá assistindo a gente aqui, nosso querido Dandão. Manda um beijo pra você do Fernandão Gigante. também. Tamo junto, Sabe Dandão. muito. Sabe demais. Presta atenção no serviço. Fernandão, toda hora eu tinha que prestar atenção no serviço. Fernandão, já expulso o Fernandão, falava o Dandão. Olha aqui, Vascão joga hoje à noite em São Januário, chance de subir ainda mais na tabela. Sabe quem? Vini Show, o dançarino. Que isso? Fez um VTzinho pro torcedor do Vasco entender a situação. E ele, o Vini Show, de onde ele é mesmo? Nilópolis. Conta todos os detalhes pra gente. Quero ver, agora eu quero ver. O Vasco enfrenta hoje o Atlético Paranaense às 9 horas da noite em São Januário. Mas não se engane, por mais que os clubes tenham um duelo marcado pela Copa do Brasil, o jogo de logo mais é válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Rafael Paiva conta com um reforço importante para este confronto. O atacante Verratti, poupado contra o Criciúma por conta de dores na coxa, volta a ser relacionado e deve começar como titular diante do Furacão. O retorno era mais que esperado, porém a dependência do centroavante é algo que Paiva não quer que aconteça. Eu sempre falo que a gente precisa ter um grupo. Se a gente quer chegar mais longe, se a gente quer ter a ambição de estar numa colocação melhor da tabela, a gente vai precisar de mais jogadores. A gente não pode ser dependente de nenhum jogador. Alguns jogadores deram uma resposta muito positiva e alguns ajustes que a gente tem que fazer para continuar os 3 pontos, em busca sempre dos 3 pontos. Quem segue como desfalque é Felipe Coutinho. O meia está em fase final de recuperação e será avaliado diariamente para saber se terá condições de jogo até a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta quinta-feira. Já no setor defensivo, a dúvida é com o zagueiro Léo, que pode ser poupado. Maicon é o mais cotado para assumir a posição e fazer a dupla de zaga com João Vitor. O histórico favorece o Cruz Maltino, já que em duelos válidos pelo Brasileirão em São Januário, o clube perdeu apenas uma vez, no ano passado, em jogo que o torcedor não pôde estar presente por conta da punição por atos de vandalismo. Mas nesta noite será diferente. A colina histórica vai estar lotada. Isso porque todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada. E a promessa é de baile em São Januário.
Muito bem, seguinte, bota o campinho na tela pra gente ver, já vou querer palpite, hein? Quero ver quem vai ficar na muleta Aí hoje. sim. Treinador Rafael Paiva, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton, o homem, o ídolo do Maneirinho. Maneirinho até saiu daqui. Matheus Carvalho, Hugo Moura, Adson, Payet e DVD no ataque, o homem que se botar no Paroim pelo Ibrahimovic, o bigode fica na dúvida. Flávio Amêndola, palpite para Vasco e Furacão. Se Verratti jogar, eu ia até falar espanhol. Se Verratti jogar... cabrão. Se Verratti jogar, 2x0 Vasco. Se ele não jogar, 2x1. É isso? É. 3x1 pro Vasco. Esse foi o Vasco que, quando o Paiva assumiu, colocou pra jogar. Esse é o Vasco que ele preferia antes da chegada do Coutinho. O Léo não estava tão bem tecnicamente. E esse foi o time que ele escolheu pra jogar. Lembrando que teremos 2 Vascos e Atlético Paranaense em sequência, né? Isso aí. Hoje, quinta-feira, pela Copa do Brasil, também em São Essa Januário. semana tem jogo de novo, terça, quarta, quinta? Delícia. Que delícia, E outra coisa, hein? ingressos esgotados também para quinta-feira. Hoje, quinta-feira. Ele, torcida do Vasco não Caldeirão. Caldeirão. Vai virar baile.